já foi iniciar um projeto e aí ficou perdido, sem saber como começar? Ou pegou e fez um projeto inteiro e no final seu cliente pegou e falou assim, não gostei disso aqui e pediu para você mudar quase tudo? Pois é, muito provavelmente você pulou uma etapa aí importantíssima, que é seguir um programa de necessidades. E o que significa um programa de necessidades? Nada mais é do que você simplesmente ter ali todas as informações necessárias que você precisa para elaborar um projeto conforme o que o seu cliente pediu, conforme o que ele deseja e conforme também, é claro, quanto ele pode gastar aí com o projeto. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você cria um programa de necessidades muito top para que os seus projetos fiquem ainda mais assertivos e que sejam aprovados mais rapidamente pelos seus clientes, principalmente aqueles indecisos que nunca sabem o que quer, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e de deixar o seu joinha neste vídeo, pois assim você ajuda na distribuição de todo o conteúdo com outras pessoas também. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Antes de mais nada, eu preciso te falar o que deve compor um programa de necessidades. No programa de necessidades, você precisa colocar ali todas as informações a respeito do projeto. Então, quais cômodos você vai estar reformando, o que vai compor cada cômodo, o estilo arquitetônico que o seu cliente gosta. Você precisa pôr ali também quanto o seu cliente pode gastar, o prazo que você precisa entregar este projeto, enfim, todas essas informações que são importantes, que você precisa ali ter antes sobre o seu cliente para elaborar um projeto. Mas o programa de necessidades, ele não surge do nada, não é simplesmente o cliente falou isso, eu vou pôr aqui. Não. Antes de criar um programa de necessidades, você precisa fazer um briefing com o seu cliente. E o que significa briefing? O briefing nada mais é do que você pegar e coletar todas as informações sobre o seu cliente. Então você vai coletar ali informações sobre tipo o estilo do seu cliente, se ele é uma pessoa casada, solteira, enfim, você vai pegar várias informações sobre o seu cliente, sobre o estilo de vida dele, sobre a casa que ele deseja, que ele sonha ter e vai colocar tudo isso em um papel para depois então você iniciar o projeto. Uma coisa muito importante de falar é que o briefing você pode fazer ele de uma forma mais descontraída em uma reunião. Então, por exemplo, você pode marcar uma reunião com o seu cliente e ao mesmo tempo que você vai perguntando, vai conhecendo os gostos dele, você já vai anotando e fazendo o briefing. Ou você pode simplesmente criar uma apresentaçãozinha bem legal e mandar para o seu cliente preencher. Então, vamos supor, você pode criar ali todo um checklist e mandar para ele preencher e depois com base nisso você vai e elabora o projeto. Então tem duas maneiras aí de você fazer um briefing. Logo mais vou mostrar aqui para você um modelinho que eu acho muito legal. Eu utilizo ele como base, mas eu sempre tenho os meus próprios, tá? Este modelo ele é disponibilizado dentro de um e-book da ArcExpress, que por sinal é excelente aí para todo profissional que deseja trabalhar. Então eu vou mostrar aqui para você este checklist que está dentro deste e-book da ArcExpress, tá bom? Não estou ganhando nada para compartilhar eles aqui, mas é uma coisa que eu acho muito legal, então não custa nada eu compartilhar aqui com vocês, né? Agora que você já entendeu o que é o briefing, no programa de necessidades, ele é meio que uma extensão de todas as informações que a gente já coletou. Então o briefing normalmente ele é preenchido pelo cliente e o programa de necessidades é o que a gente preenche com base no que o cliente respondeu lá no documento anterior, tá? Então dentro do programa de necessidades, a gente vai mesmo usar um pouco de todo o nosso conhecimento técnico para de fato detalhar algumas informações a mais com base no que o cliente respondeu ali no briefing, tá? Então, o programa de necessidades, nós profissionais respondemos e o briefing é o cliente. Você pode também fazer isso de uma forma descontraída. Sou iniciante, não tenho muita facilidade em responder o meu programa de necessidades, como que eu posso fazer? Você pode fazer também como se fosse uma reunião com o cliente e aí você vai conversando com ele, explicando sobre o seu serviço e claro, né, não com um modo de pergunta direta ali sobre aquilo que você quer saber, mas você pode ir perguntando, que legal, qual ambiente da casa você mais costuma ficar? Eu gosto muito de ficar, sei lá. Enfim, você pode fazer aí do jeito que você achar que for melhor, desenrolar a sua conversa da melhor maneira. Eu sempre antes dou uma estudada no perfil do cliente, antes de entrar numa reunião, né, e não ficar ali falando coisas totalmente desconexas com o que o cliente gosta e acabar afastando mais do que aproximando. A ideia, o intuito de quando a gente faz uma reunião é nos aproximarmos do cliente, não nos afastarmos, né? Então é importantíssimo aí você buscar ou ter algumas informações sobre o seu cliente antes de entrar numa reunião. Agora eu vou mostrar para vocês tanto um briefing como um programa de necessidades que você pode fazer aí, que você pode utilizar como base para elaborar o seu. Esses que eu tô mostrando não são os que eu uso de
de fato, tá? Mas eles são excelentes, você pode utilizar eles como base para criar o seu aí, na hora que você for elaborar o seu projeto. Bom, temos aqui este checklist, que ele é o checklist onde você consegue fazer aí, né, na verdade, o seu briefing com o cliente, tá? Aqui dentro você consegue perguntar para ele, conhecer um pouco mais sobre o perfil dele, se ele é uma família, se é um jovem, se é uma pessoa recém-casada, se é um solteiro, enfim. É importante você ter essas informações aqui. Por quê? Porque é com base nisso que você vai entender o padrão do seu cliente. Normalmente uma pessoa que tem uma família costuma receber mais família em casa, um solteiro normalmente não precisa de tanta coisa, enfim. É importante você saber isso aqui, porque com base nisso você vai saber o padrão de rotina ali, de dia a dia do seu cliente. Claro, também a idade dele, porque isso influencia diretamente no estilo de decoração que ele vai utilizar ali na casa dele. Outro ponto muito importante, você entender o estilo do cliente. Nessa parte de estilo, tenta perguntar para ele, qual é o estilo que você gosta, mas eu não acho isso interessante. Eu acho legal você mostrar imagens sem descrever o estilo de cada um, sem colocar lá qual que é o estilo dela. Mostra imagens e pergunta para ele, dentro dessas imagens aqui, qual que você mais gostou? E aí, com base nisso, você vai saber qual que é o estilo do seu cliente. Se o seu cliente gostou mais do estilo industrial, você vai saber que é um estilo industrial, né? Ele não precisa saber, industrial, não sei o que. Não mostre por nomes, coloque imagens, ilustre. O seu cliente não tem este conhecimento e nem precisa ter, né? Tem que ter este conhecimento de qual estilo é qual. Somos nós profissionais, né? Então, coloque imagens para ilustrar. Essa dica é excelente, facilita muito tanto eles para escolherem quanto nós para identificar ali, né? Outro ponto importantíssimo, quais são as necessidades do cliente. Então, por um exemplo, se é um cliente que vai trabalhar de casa, se é um cliente que só vai em casa para dormir, se é um cliente que cozinha em casa ou não. Então, você precisa entender quais são as necessidades dele ali, de acordo com cada ambiente, tá? Também, né, se vai ser um ambiente da reforma da casa toda, ou se vai ser pontos específicos. Então, por exemplo, se o cliente fosse reformar só a sala de estar, ele marcaria só a sala de estar. Eu vou reformar só a cozinha. É importante você pôr aqui quais ambientes o cliente vai reformar, né? E também, qual a perspectiva para o ambiente e para a família. Então, o que ele espera dessa reforma desse ambiente, né? Quais são as metas dele ali, o que ele imagina para aquele ambiente. Outro ponto importantíssimo é o uso. Então, quem mais vai utilizar este ambiente? A rotina da pessoa, você precisa entender de fato como o seu cliente vai viver naquela casa, porque assim você consegue fazer tudo isso de uma forma bem mais assertiva, tá? E quando eu falo entender como o cliente vai viver, é de fato perguntar, né? Quais são as necessidades dele, se ele tem filhos, como funciona a rotina dele, normalmente também se ele vai trabalhar em casa ou não, enfim, é você entender de fato como ele vai utilizar essa casa. E por fim, né, entender ali qual é o estilo dele em relação a cores. Eu queria uma casa colorida. Aí você já tem que orientar ele em alguns pontos. Às vezes se você for colorido, você pode cansar, pode enjoar. Utilize opções coloridas, mas na decoração, não tanto ali na cores de parede, enfim. Você pode orientar ele aí de acordo com as suas ideias, né? Você tem que ter aí também a sua base como profissional. E aí também você precisa perguntar, né? Se ele gosta de texturas, cores, quais tipos de materiais ele mais gosta, enfim. Faz todo um briefing aí. Isso aqui é um modelinho só. Eu tenho o meu de uso pessoal, que eu coloco algumas coisas a mais, outras coisas que tem aqui nesse eu não utilizo, mas aí você vai adaptando de acordo com as suas necessidades. E outro ponto importantíssimo é você sempre saber ali se mais de uma pessoa toma decisão. Então, por um exemplo, estou fazendo briefing e aí eu vou passar para o cara, vamos supor que é um casal, e eu passo para o dono da casa responder. Ele vai e responde, só que o estilo da mulher dele é totalmente diferente. E aí você vai e faz um projeto com base no que ele respondeu sem consultar ela. Isso pode acontecer, principalmente se for um casal que viaja muito, enfim, que estão juntos, mas enfim, sempre tem, né? Então é importante você sempre conhecer os dois, sempre conhecer todas as pessoas que tomam decisão de fato. Então, se você for fazer esse briefing em formato de reunião, sempre peça para que todas as pessoas que moram na casa estarem juntos ali nessa reunião, para que você consiga captar o máximo de informação de todos ali, tá bom? Então, depois que o cliente responder ao briefing, tiver tudo perfeito, aí sim a gente vai para o programa de necessidades. Você vai ver que no programa de necessidades muitas coisas, muitas informações vão se repetir. E é de fato isso, tá? Vai se repetir mesmo, porque o objetivo é esse, é a gente pegar e compilar todas essas informações que a gente achou aqui
E aí, claro, ir aprimorando de acordo com o que a gente precisa. Fiz aqui o meu briefing e agora vamos para o programa de necessidades. Dentro do programa de necessidades, aqui ele até coloca um exemplo, né, dentro da apostila da ArcExpress, eles colocam um exemplo predial, mas aí você consegue adaptar de acordo com o seu tipo de projeto. Eu acho legal você ter vários modelos, por exemplo, um modelo para uma residência simples, um modelo para um sobrado, um apartamento, enfim, vários modelos de acordo com o tipo de projeto que você vai fazer, tá? Aqui também, aqui no caso, a gente colocaria, né, as informações básicas do cliente, como nome, idade, endereço, enfim. E qual vai ser o uso da construção, se vai ser uma construção residencial, uma construção comercial ou uma construção que seja tanto residencial quanto comercial, né, uma construção mista. Essas informações, elas são importantes de constarem aqui. Aqui também a gente vai colocar, né, sobre o ambiente, então a gente vai ver, com base no que a pessoa respondeu lá no briefing, o que eles querem, vamos compilar tudo aqui, essas informações. Então você tem criança pequena, quais são as idades das pessoas que vão morar nessa casa, todas essas informações que são importantes pra gente saber ali, principalmente aqui, a frequência de número de visitas, se a pessoa é uma pessoa festeira, então é uma pessoa que não tem muita visita, todas essas informações são importantes pra gente compor o ambiente de uma forma mais assertivo. E claro, né, o uso do ambiente. Então aqui, esse ponto eu acho que é um dos mais importantes, porque a gente precisa entender como que é o uso dessa pessoa para que a gente consiga de fato acertar. Então vamos supor que é uma pessoa que ama o quarto, então tem muita roupa de cama, ama fazer essas coisas, ela precisa de ter mais espaço para guardar as coisas. Então isso já vai pensar, né, putz, ela precisa de um quarto maior, do que uma sala, vamos supor, se você estiver construindo uma casa do zero. Enfim, todos esses detalhes são importantíssimos. Então, quando você entende aqui o uso, qual é a frequência, quais cômodos são os preferidos do cliente, você consegue fazer o seu projeto muito melhor. Então, isso aqui, olha, é um dos que eu considero importantíssimos, tá? E o preferências, né? Então, aqui, olha, você precisa entender quais são as preferências. Eles vão querer pôr coisas a mais. Você vai ter uma piscina, você vai ter lareira, você vai ter churrasqueira, você vai ter sacada, enfim. Aqui no caso, né, a parte de se for um prédio, né? Mas se for uma casa também, você precisa pôr todas essas informações. E aqui também, né, se vai ser telhado ou laje, qual é o prazo para a pessoa se mudar, o valor que ela está pensando em investir. Gente, o valor, eu acho assim que é uma das informações mais importantes que você precisa ter. Por quê? Porque isso vai definir tudo. Tanto do método construtivo que você vai utilizar, quanto a parte de decoração deste ambiente. Porque vamos supor que a pessoa tem aí 50 mil reais para fazer a reforma e ela quer pôr mármore na casa toda. Não vai dar. Então, a pessoa precisa entender, você precisa alinhar as expectativas. Olha, você pode investir nisso, então a gente vai ter que economizar nisso, para investir um pouco mais naquilo outro que você gostaria. Enfim, é conversar mesmo. Tudo se resolve com uma boa conversa. E aí aqui também, né, você vai entender, vai alinhar todas as informações de acordo com estilos e cores e tudo mais. E depois de preencher tudo isso daqui, você começa a criar uma mood board. E aí aqui você vai colocar todas as informações sobre o projeto, né? Então, por um exemplo, o estilo que ele mais gosta é o estilo industrial. Então, você vai pegar lá uma folha e vai colocar as imagens do estilo que ele mais gosta. Vai colocar aqui as cores que ele mais gosta, vai colocar os itens de decoração que ele mais gosta também em imagens. Enfim, vai colocar inspirações do projeto, vai colocando todas as informações alinhadinhas dentro de uma única folha para que você consiga usar isso como base de uma forma mais visual, não apenas aqui com uma forma escrita. Então, depois que você faz tudo isso, fica muito mais fácil para você começar a elaborar o seu projeto de fato. Eu espero que você tenha conseguido captar a ideia de como é importante você fazer este programa de necessidades para você iniciar aí o seu projeto. Espero que você tenha gostado de todo este conteúdo. Um grande beijo e encontro vocês no nosso próximo vídeo.